João 21, de 1 a 14, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Deus, eu oro e peço que o Senhor fale com cada um que está aqui nesta noite. Não aquilo, Deus, o que desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe da nossa vida e da nossa história, Pai. Fala conosco nesta noite, mais uma vez. Haja com liberdade neste lugar. Não permita, Pai, que qualquer pessoa que tenha chego aqui saia da mesma forma. Faça algo novo nos nossos corações, molda o nosso caráter. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, queremos mais uma vez sermos tocados e transformados pelo Senhor. Usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor neste lugar, Pai, para que a Tua palavra alcance os nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Essa é uma história bastante conhecida, né? Essa passagem aqui é bem conhecida. E a gente vai ver os discípulos, na verdade, alguns dos discípulos de Jesus, dentro de um barquinho. E o texto vai nos contar que eles, na verdade, pescaram ou tentaram pescar durante toda a noite, mas nada pescaram. E Jesus, então, de manhãzinha aparece para falar com aqueles discípulos ali. Só que para entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender o porquê de Jesus ter aparecido naquele momento ali na praia para falar com os discípulos. Isso aqui acontece, na verdade, depois de Jesus já ter morrido e ter ressuscitado. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, na verdade, ele passa ainda na terra 40 dias aqui, aparecendo para algumas pessoas, falando com alguns discípulos, dando algumas mensagens antes de subir ao céu. E é nesse momento aqui que acontece esse texto que nós lemos. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e então ele aparece, começa a aparecer para algumas pessoas, e aparece aqui na praia para falar com aqueles discípulos que passaram a noite inteira tentando pescar e nada haviam pescado. É engraçado que esse episódio lembra muito, na verdade, do episódio quando Jesus chama, por exemplo, Pedro para segui-lo.
Pedro também estava num barco pescando e não tinha pego nenhum peixe. E Jesus está pregando, na verdade, ali na praia, muitas pessoas à sua volta. Ele pede para entrar no barquinho de Pedro com alguns outros discípulos, e aí Jesus dá uma ordem e diz: olha, joga a rede do outro lado. E Pedro joga, eles jogam, e um milagre acontece. Eles haviam tentado pescar a noite inteira e nada tinham pescado, mas quando Jesus falou, eles jogam a rede, e a rede se enche de peixes. Naquele mesmo instante, Pedro, ele reconhece: este não é apenas um homem, este não é apenas um profeta, ele é o Filho de Deus. E ele se prostra ali dentro do barquinho com os seus joelhos e diz: olha, eu não sou digno de estar na tua presença. E então Jesus olha para Pedro e diz para ele o seguinte: olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens. Engraçado que estes dois episódios são muito parecidos, porém existe um contraste muito grande, porque em um momento Deus está chamando Pedro. Em um momento Deus está revelando a Pedro o seu chamado, o propósito que ele tinha para a sua vida, dizendo: olha, a partir de hoje, você não vai viver mais a vida como você viveu até aqui. A partir de hoje, talvez você, Pedro, estava pensando que tudo que eu tinha para você era você simplesmente ser um pescador ou ter o teu trabalho, mas a partir de hoje, eu quero usar a tua vida de maneira diferente. A partir de hoje, você vai ser alguém que vai abençoar a vida de outras pessoas. A partir de hoje, eu quero usar a tua vida, eu vou te usar de tal maneira que você vai ser um daqueles que vão estabelecer a igreja depois que eu não estiver aqui. Então, dois episódios muito parecidos. A diferença é que nessa segunda vez, na verdade, que Jesus aparece, depois de ter morrido e depois de ter ressuscitado, Pedro está no barquinho também, não conseguiu pescar, Jesus aparece, só que a diferença é que muitas coisas haviam acontecido no meio do caminho. Pedro e os discípulos andaram com Jesus por volta de 3 anos aqui nessa terra, vendo tudo que Jesus fazia. Então, Jesus curando as pessoas, Jesus pregando, Jesus ali entregando um sermão do monte, eles ali ouvindo Jesus e sendo impactados por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus ensinava, pelos milagres que Jesus realizava, e eles ficavam maravilhados com o que Jesus fazia. Pedro era aquele homem que era corajoso, ele era aquele homem que era, a princípio, um bom amigo, tanto que quando Jesus vai confrontar Pedro e dizer: Pedro, porque na verdade durante todo o ministério de Jesus, Jesus foi avisando os discípulos do que iria acontecer. Jesus foi dizendo: olha, eu estou aqui, mas é por um período curto, eu não vou ficar aqui para sempre com vocês, né? E um dia eu vou partir daqui, mas vocês não vão ficar sós, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E Jesus vem avisando, durante todo o seu ministério Jesus vem avisando. Os discípulos estão ali ouvindo, mas quando chega na hora H, quando chega no momento de Jesus partir, os discípulos não conseguem aceitar aquilo. É como se eles tivessem esquecido de tudo aquilo que Jesus um dia havia falado com eles. Tanto que quando pegam Jesus, quando prendem Jesus, quando vão levar Jesus para ser crucificado, o que é que acontece? Os discípulos fogem, corre cada um para um canto. Eles ficam com medo do que estava acontecendo. Depois disso, cada um vai voltar a viver a sua vida que vivia antes. Ou seja, eles estavam desacreditados. Talvez eles haviam, naquele momento que Jesus, ao ver Jesus pregado em uma cruz, talvez pensaram: bom, eu acho que a gente se enganou, eu acho que não era bem isso. Talvez a gente tenha entendido errado a mensagem que ele tenha passado para nós, porque o Filho de Deus, aquele que veio para reinar, aquele que veio para se assentar no trono, agora pregado em uma cruz, agora sendo colocado em um túmulo, o nosso Senhor, o nosso Rei. E ali cada um vai viver a sua vida, cada um volta para a sua realidade. Aqueles que haviam sido chamados para cumprir algo maravilhoso aqui nessa terra, um ministério maravilhoso, agora voltam cada um para viver a sua vida. E com Pedro não foi diferente também, está acontecendo a mesma coisa. Pedro, Jesus diz a ele: Pedro, porque Pedro ele era aquele cara corajoso, ele era aquele cara para frente que falava, e ele diz para Jesus: Jesus, olha,
todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Se precisar morrer pelo Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus dá uma palavra dura a Pedro e diz a ele o seguinte: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fica indignado com aquela palavra de Jesus, porque ele não consegue acreditar, de verdade ele não consegue acreditar naquilo. Ele amava Jesus, ele queria estar com Jesus, ele estava pronto para defender Jesus. E quando Jesus fala isso para ele, ele diz: não é possível, você errou a pessoa, mas é exatamente isso que vai acontecer. Jesus é preso, Jesus vai ser julgado, Jesus é crucificado, o Senhor deles, o Rei deles, agora está pendurado em uma cruz. Pedro nega Jesus 3 vezes, porque quando prendem Jesus, os discípulos correm com medo do que iria acontecer com eles. Afinal, agora o Senhor deles iria ser pregado em uma cruz. Então, as pessoas com medo, e Pedro agora vai ali para assistir, para ver o que iria acontecer com Jesus, e ele está olhando de longe, o que é que vão fazer com o meu Senhor, e de repente uma pessoa reconhece Pedro, e olha para Pedro e diz: não é você um daqueles que andavam com Jesus? Não é você um dos discípulos? E Pedro diz: não, imagina, eu não, nem conheço esse cara. E porque às vezes acontece exatamente aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, ele disse: olha, eu não conheço este homem, eu não tenho nada a ver com ele, eu não sei quem ele é. A Bíblia vai nos contar que depois disso ter acontecido exatamente como Jesus havia falado, olha, o galo canta, e depois do galo cantar, então Pedro se lembra da palavra que Jesus havia dado a ele: você vai me negar. E ali naquele momento, Pedro perde o chão. Na verdade, ali Pedro talvez tenha perdido as esperanças. E esse texto que nós lemos aqui é depois de tudo isso ter acontecido. Então Pedro, depois de ter andado com Jesus, os discípulos, depois de ter andado com Jesus bastante tempo, Jesus morre, é pregado em uma cruz, todos se desesperam, cada um corre para o seu canto. Pedro, o que é que ele vai fazer? Ele e mais alguns discípulos, nós lemos aqui, Pedro e mais alguns discípulos, um olha para o outro e fala: e aí, gente, o que é que vamos fazer agora? Bom, nada nos restou. E eles voltam a fazer o que eles faziam antes. O que é que eles faziam antes? Eles eram pescadores de peixes. Então eles pegam as redes, arrumam as coisas, entram num barquinho, porque agora eles vão pescar, eles vão fazer aquilo que eles sabiam fazer, eles vão agora voltar à profissão que eles tinham antes. Isso aqui, na verdade, me chama a atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes esse Pedro aqui somos nós nas nossas vidas. Porque não tem uma pessoa que está aqui que não tem em algum momento de sua vida errado. Não tem uma pessoa que está aqui nesse lugar que em algum momento de sua vida não tenha negado Jesus com suas palavras, com suas atitudes, com suas escolhas. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou em muitos momentos das nossas vidas, somos esse Pedro aqui. Aquele homem que talvez por medo, ou sei lá pelo quê, talvez por vontades, por sentimentos, negamos Jesus com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E muitas vezes o sentimento que vem nos nossos corações é exatamente o sentimento que alcançou o coração de Pedro naquele momento. Ou seja, o que é que eu poderia fazer agora? Jesus me amou, Jesus me chamou, Jesus me tirou lá do barquinho e me confiou algo tão grande, tão poderoso, mas olha o que eu fiz com o que Jesus entregou para mim. Eu desperdicei, eu joguei fora, eu não o valorizei. E muitas vezes é o que fizemos nas nossas vidas. Muitas vezes, com as nossas escolhas, durante a nossa caminhada, o que a gente fez foi exatamente isso aqui. Deus me entregou algo, Deus te entregou algo, Deus falou com você, Deus te chamou para algo, Deus te levantou para fazer alguma coisa, Deus colocou algo em suas mãos, mas por talvez um ou inúmeros motivos no meio do caminho, você acabou deixando aquilo de lado, você acabou tropeçando, você acabou caindo, você acabou se perdendo no meio do caminho, chegamos nesse mesmo ponto que Pedro chega agora, talvez pensando: agora eu não tenho mais opção, agora não tem como eu cumprir mais aquilo que Jesus me chamou para fazer, então eu vou fazer o que eu fazia antes. Isso aqui somos nós, nas nossas vidas muitas vezes. Porque a gente pensa que Deus, como é que Ele poderia fazer
como é que Ele poderia fazer nas nossas vidas depois de tudo isso que nós fizemos? Como é que Ele poderia, mais uma vez, fazer nas nossas vidas? Olha a minha atitude, olha a minha escolha, olha a minha decisão. E muitas vezes é o que nós pensamos. E Pedro talvez tenha pensado exatamente a mesma coisa. E a gente percebe isso por conta de suas atitudes. Ele vira as costas e ele vai pescar. Mas nesse encontro aqui com Pedro, tem algumas lições maravilhosas. E eu acredito que Deus quer falar algumas coisas comigo e com você nessa noite aqui. Esse lugar, na verdade, que Pedro está, esse barco que Pedro está, na verdade, ali era um escape. Ali era Pedro, com suas frustrações, talvez ele encontre ali um lugar onde ele pode se esconder, onde ele pode, talvez, de alguma forma, tentar amenizar sua dor. E muitas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas. Tem algum lugar, tem alguma pessoa, tem alguma coisa que a gente acaba se apoiando, a gente acaba correndo para aquilo ou para aquela pessoa quando falhamos. Algumas pessoas correm, por exemplo, para tantas coisas erradas. Tem pessoas que no meio da dor, no meio da frustração, o que lhe resta, muitas vezes, a pessoa às vezes acaba se apegando à bebida, a drogas e outras coisas, porque é como se aquilo ali fosse um refrigério naquele momento de frustração. É como se aquilo ali trouxesse um refresco no coração da pessoa no meio da dor, no meio daquela angústia, no meio, eu sou culpado. A pior coisa não é quando as pessoas fazem algo de ruim para nós, a pior coisa é quando nós, com as nossas escolhas, chegamos em um lugar e a gente sabe que a gente está ali, a gente está frustrado, a gente está vivendo aquilo ali, e a culpa não foi de ninguém, a culpa foi nossa, fui eu que fiz, fui eu que escolhi, fui eu que decidi. E muitas vezes, quando isso acontece, o diabo vem e nos acusa e diz: isso aí, você é culpado, Deus não tem mais nada com você, olha que coisa ruim que você fez, olha as escolhas que você fez na sua vida, olha as decisões que você tomou. Agora, meu amigo, agora, minha amiga, vai lá, pesca mesmo, agora volta para o teu barquinho, agora se enfia aí nesse lugar de onde você saiu. Olha o que Pedro está fazendo, ele está voltando para o lugar que ele tinha saído antes. E muitas vezes, quando falhamos, quando caímos, é exatamente a mesma coisa que fazemos. Hoje estamos aqui, hoje Deus fez tantas coisas nas nossas vidas, nós tivemos tantas experiências com Deus, Deus fez tantas coisas em nós e através de nós, mas muitas vezes quando falhamos, muitas vezes quando tomamos uma decisão errada nas nossas vidas, a vontade que a gente tem, sabe qual é? De voltar para o mesmo lugar de onde nós saímos, é voltar para aquele lugar de onde Deus nos tirou um dia. Muitas vezes, muitas pessoas fazem isso porque não se sentem dignas, não se sentem merecedoras. Diz: olha, Deus me deu uma chance, Deus me abençoou, Deus mudou a minha vida, e mesmo assim eu fiz isso com a minha vida. E Pedro está vivendo exatamente isso aqui. Então ele volta para o barquinho, ali talvez ele pense em se esconder, de alguma forma encontrar um lugar ali que ele pudesse trabalhar e talvez se esquecer um pouquinho do que tinha acontecido. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não deixa. Deus não deixa. Pedro talvez tenha pensado: eu vou lá para o barco, eu vou lá para o meio do mar, lá ninguém vai me incomodar, ali talvez ele pensava, ali é um lugar onde eu tiro a cabeça de tudo, eu vou pescar, eu vou ficar ali. Mas mal sabia Pedro que Jesus iria até lá se encontrar com ele. Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu penso, para Deus não importa. Às vezes a gente pensa que Deus está aqui, que Deus é na igreja que a gente encontra Deus, e muitas vezes Deus vai até você onde você está. Você caiu, você voltou atrás, você está lá onde Deus tirou a tua vida, e de repente você olha e você encontra Deus lá onde você caiu, onde você errou, onde você jamais imaginou que Deus estaria lá também. E Deus vai lá te encontrar e fala: ei, deixa eu te lembrar de algumas coisas, ei, eu preciso que você saiba de algumas coisas. E é o que vai acontecer aqui com Pedro. Então eles voltaram a pescar, eles voltaram a viver o que eles viviam antes. O texto diz que eles tentaram a noite inteira, mas não pescaram nada. Eu acho interessante isso aqui, sabe por quê? Jesus não impediu de eles irem pescar. Vai lá, pode pescar. Mas Jesus frustra a pesca deles. Isso é um milagre, porque eles eram pescadores. Não pescou nada. Passou a noite inteira pescando, não pescou nada. Jesus falou, pescou muitos peixes.
Isso aqui foi Deus que fez, é Deus que estava controlando tudo. Ou seja, Deus falou, vai lá pescar, volta lá, enfia o pé na jaca, volta para o lugar que vocês, isso, perde a esperança, vai lá, fica lá. Deus permitiu isso, mas Deus não permitiu que eles tivessem êxito ali naquele lugar mais uma vez. Isso aqui me ensina algo. Deus muitas vezes vai permitir, Deus muitas vezes vai dizer, vai lá. Deus muitas vezes vai dizer, volta lá, faz lá, experimenta, volta de novo. E a gente pensa que a gente vai voltar lá, porque a gente pensa que voltando lá a gente vai encontrar refrigério para a nossa alma. A gente pensa que voltando lá a gente vai encontrar uma satisfação. A gente pensa que a gente voltando lá a gente vai conseguir realizar alguma coisa. É aí onde muitas vezes Deus nos pega. A gente volta lá e quando chega lá não tem alegria lá. A gente volta lá e quando a gente chega lá as coisas não acontecem. E aí a gente olha para um lado e olha para o outro e pensa, o que é que está acontecendo na minha vida? Eu sou um grande pescador, mas eu não estou conseguindo pescar peixe nenhum, nada está acontecendo. Deus muitas vezes permite eu e você de irmos lá, e a gente vai pensando, agora talvez eu vou resolver minha vida aqui, eu vou fazer algumas coisas aqui, mas nada acontece. E eu penso que Deus permite isso e faz isso para que a gente volte o coração para Ele mais uma vez, para que no momento que Ele aparecer, eu e você, a gente possa se lembrar, olha, esse não é o lugar de Deus para a minha vida, aqui nada vai acontecer, aqui não vai ter realização, aqui não vai ter alegria, aqui eu não vou conseguir ser feliz, mas eu preciso voltar para aquilo que Deus me chamou para viver. Eles tentaram pescar a noite inteira, nada pescaram. De repente de manhã aparece alguém na praia, e esse alguém dá uma ordem e diz, olha, joga a rede para o lado, e a gente sabe da história, eles jogam e pescam muitos peixes. Era tanto peixe, que o texto diz que os discípulos quase que não conseguiam puxar a rede, todos juntos não conseguiam puxar, de tantos peixes que tinham naquela rede, um milagre muito grande. Agora me chama a atenção algo, porque o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, e eu acho até engraçado que João, ele fala dele mesmo e ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, tipo assim, dá licença que eu era o amado. Ele falando dele, no livro dele, ele fala dele mesmo. Eu sou aquele a quem Jesus amava, e ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, reconhece o quê? É Jesus que está ali na praia. Pedro, com o seu jeito precipitado, apaixonado, ele não espera e ele pula na água, antes do barquinho chegar, ele pula na água, ele sai nadando para se encontrar com Jesus lá na praia. Quando eles chegam ali, quando Pedro chega ali, sabe o que tem preparado na praia? Um café da manhã. Eu tinha pensado em colocar o título aqui, ficava muito feio, Café da Manhã com Jesus. Mas aí o pessoal falou, não, é feio demais esse título. Eu falei, mas eu acho que é legal, eu nunca vi na Bíblia Jesus tomando um café da manhã com alguém, e agora eu vi. Porque Jesus aparece cedinho lá. E quando os discípulos chegam na areia, o texto diz que tinha uma brasa, que tinha peixinho na brasa e tinha pão. O café já estava preparado. Isso me chama muita atenção, porque a gente não vê os discípulos chegando ali, e talvez era o que eles estavam, na verdade, esperando. A gente vai agora, meu amigo, vamos chegar ali na areia e vamos ter que resolver o nosso problema. A gente vai chegar ali, agora vai ter que acertar as contas, hein? Agora a gente vai chegar ali, a gente vai... Talvez Pedro pulou e os outros estavam no barco dizendo, e aí, como é que vamos fazer? A gente fugiu na hora que ele mais precisava. Foi você, fui eu não, foi você. Eu só te segui, você que é o medroso. Eu só fui junto, porque depois, né? Talvez eles foram discutindo o que é que a gente vai falar para ele, como é que a gente vai pedir perdão, como que a gente vai se reconciliar. Mas eles chegam ali e Jesus não fala nada. Jesus está com uma mesa posta, pronta para eles. E talvez Jesus tenha feito isso porque era um hábito deles. Comer, estar à mesa, sentar à mesa, para eles era algo precioso. Tanto que um dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos foi a ceia. Eles tomaram uma ceia juntos. Ali, nos últimos momentos da vida de Jesus, ele toma a ceia com os discípulos, ele está à mesa, ele parte o pão, ele ora, ele passa uma orientação para os discípulos. Talvez, quando eles chegam ali pensando, Jesus vai dar uma bronca em nós, e Jesus não deu uma bronca neles, mas Jesus tinha ali um café da manhã preparado para eles, uma mesa posta, e eles então vão comer ali com Jesus.
se fosse eu, se fosse você, o que é que será que a gente faria se a gente estivesse no lugar de Jesus? E na verdade isso aqui está sendo revelado o caráter de Deus. Na verdade isso aqui está sendo revelado quem Jesus é. Porque Jesus tinha talvez motivos para corrigi-los ou confrontá-los ou para dizer para eles, olha, vocês estão errados, vocês me negaram, vocês fizeram, mas antes de qualquer coisa, antes de falar uma palavra, na verdade Jesus estava dizendo para eles o seguinte, olha, vamos ter comunhão, senta aqui na mesa comigo, come comigo, sabe? Porque eu acredito que quando isso acontece, aqui eu acho que tem algo sendo revelado, porque na comunhão com Ele, que muitas coisas na verdade são mudadas. E na nossa vida, no dia a dia, na verdade é assim que acontece. Muitas vezes não adianta alguém falar para você. Não adianta, muitas vezes não é simplesmente o que estão te dizendo, mas quando você tem comunhão, quando você tem uma experiência, quando você passa tempo com Jesus, algumas coisas acontecem na sua vida. Não é se Jesus aparecesse para você e te desse uma bronca, mas o fato de você, tanto que quando eu olho para Jesus e eu vejo o comportamento de Jesus e algumas coisas que ele fez, por exemplo, quando Jesus foi à casa de Zaqueu, Jesus estava andando e Zaqueu, pequenininho, estava em cima da árvore, curioso para ver Jesus, Jesus passa, para embaixo da árvore, olha para cima, Zaqueu estava pendurado na árvore, ele diz, Zaqueu, desce aí da árvore que hoje eu vou jantar na tua casa. Zaqueu era um pecador, Zaqueu era um cobrador de impostos. Jesus vai até a casa de Zaqueu, e vai passar um tempo com Zaqueu, e vai comer com Zaqueu, e a Bíblia em lugar nenhum vai dizer que Jesus chegou lá e começou a pregar para Zaqueu. Começou a dar uma dura em Zaqueu, começou a dizer para Zaqueu, rapaz, você precisa mudar de vida, rapaz, você precisa deixar de fazer essas coisas erradas que você faz. Não, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que o simples fato da presença, da comunhão, de Jesus estar ali com ele, com Zaqueu, comendo com ele, algo começa a acontecer no coração daquele homem. Aquele homem está ali comendo com Jesus, e ele sabe que Jesus tem motivo para brigar com ele, corrigir, mas Jesus não está falando nada, e aquilo começa a incomodar o coração daquele homem, e aquilo começa a mexer com ele. Talvez Zaqueu começa a chorar ali na presença de Jesus. A Bíblia não diz isso, mas eu penso que Zaqueu fica emocionado, muito tocado, tanto que ele olha para Jesus e diz, olha, Senhor, eu sei que eu tenho falhado, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu fiz muitas coisas que eu não deveria fazer, eu sei que eu roubei de algumas pessoas, e eu quero dizer para o Senhor hoje o seguinte, olha, se eu fiz mal a alguém, eu vou devolver, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para Zaqueu, não deu bronca, não falou nada, só disse para ele o seguinte, olha, hoje houve salvação nesta casa aqui. Ou seja, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, salvação é porque houve mudança, restituição, mudança de rumo. Jesus olha para ele e diz assim, agora você converteu o teu coração. O que está acontecendo aqui, eu penso que é exatamente a mesma coisa. Jesus poderia ter confrontado, Jesus poderia ter brigado, mas ele serve um café da manhã e fala para os discípulos, vamos comer juntos aqui. Eu penso que alguma coisa sobrenatural e poderosa aconteceu naquele momento, sabe por quê? Porque, eu não sei se você reparou, mas olha o que o texto diz. No versículo 6, na parte B, diz assim, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ou seja, quando eles estavam no barco, Jesus deu uma ordem a eles, eles jogaram a rede, pegaram muitos peixes, todos eles puxaram e talvez não estava muito difícil, porque era grande a quantidade de peixes, é o que diz aqui. Mas olha o que acontece depois, quando eles chegam na praia, estão ali na presença de Jesus, tem pão, tem peixe, Jesus olha para Pedro, e na verdade para todos, e Pedro se dispõe a fazer algo, mas diz o seguinte, olha, vai ali e pega peixe para mim. Olha o que acontece, no versículo 9 diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Olha o que diz no versículo 11, que interessante. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Você reparou nisso aqui? Eles estavam no barco e o texto diz que foi muito difícil de eles conseguirem trazer a rede até a terra. Todos os discípulos ali puxando a rede, quase rasgando, porque estava muito pesado. Eles têm ali um tempo com Jesus, vai tomar um café da manhã com Jesus, e aí Jesus fala, pega mais uns peixinhos ali. Pedro vai sozinho, pega a rede e puxa a rede com 153 grandes peixes. Para mim isso é um milagre. O que antes eles não conseguiam fazer, agora Pedro vai lá e faz. O que antes estava difícil para muitos fazerem,
E a gente está falando de uma rede dentro da água, é menos difícil. Agora, imagina puxar na terra, levar até Jesus, aquela rede pesada e sozinho. Sabe o que eu vejo aqui por trás de tudo isso que está acontecendo? Na presença de Jesus, nós somos fortalecidos. Na presença de Jesus, Ele deposita algo em nós, para que a gente faça algumas coisas que jamais nós poderíamos fazer, se nós não tivéssemos passado esse tempo com Ele, não tivéssemos tido comunhão com Ele. Agora Pedro está fazendo algo que talvez ele não poderia fazer antes, mas agora quando ele está na presença de Jesus, algo dentro dele, uma força sobrenatural, agora talvez ele volta a sonhar, agora só talvez pelo fato de estar na presença de Jesus, o seu coração bate mais forte, de tal maneira que quando Jesus fala algo agora, ele fala, deixa comigo que eu vou pegar esse negócio. Ele vai lá, ele pega, ele puxa e ele traz a presença de Jesus. Então, na verdade, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em como a gente vai se acertar com Jesus. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja pensando, meu Deus, mas o que eu fiz, o que eu faço, minha vida aqui, ali, eu preciso talvez de uma lista para fazer isso e me acertar, enquanto na verdade o que nós precisamos é da presença dEle. O que nós precisamos na verdade é estar perto dEle, porque quando nós estamos perto dEle, tudo em nossas vidas começa a ser mudado e começa a ser transformado. A obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, a obra que Ele tem para fazer na sua vida, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus começa a mexer nos nossos corações, as nossas atitudes começam a mudar, o nosso comportamento começa a mudar, a gente começa a fazer algumas coisas que não fazíamos antes, a gente é empoderado para fazer algumas coisas que já não conseguíamos mais fazer. É o que está acontecendo aqui com Pedro. Ter a revelação de que somos amados, na verdade, muda tudo em nossas vidas. Ter a revelação de verdade de que você é amado, muda tudo. E engraçado que quando eles estão ali, depois de comerem juntos, Jesus vai colocar algo em questão ali. Mas o que Jesus coloca ali na discussão não é o amor dele por Pedro. Mesmo Pedro tendo falhado e errado, mesmo Pedro tendo deixado Jesus no momento mais difícil da vida dele, Jesus não coloca, olha Pedro, realmente eu estou pensando aqui se eu te amo, porque você fez umas coisas, você me deixou, você me abandonou no momento que eu mais... Isso não estava em questão aqui. A pergunta de Jesus foi outra. A pergunta de Jesus para Pedro foi o seguinte: Pedro, eu quero saber de você. Você me ama, porque se eu te amo, isso eu não preciso nem falar, isso aqui não é um problema, isso aqui a gente não precisa nem discutir, porque isso é indiscutível. Não é pelo que você fez, não é porque você me abandonou, não foi pelas suas escolhas, tudo isso aqui que você viveu. Jesus, com o que está acontecendo ali, ele está pregando isso para Pedro, e com certeza isso está sendo revelado ao coração de Pedro. Olha, independente do que você fez, o meu amor por você não mudou, não foi alterado. Eu te amo, te amo, te amo, te amo e te amo, mas a questão não é se eu te amo, a questão é você me ama. Você me ama. E Pedro diz, eu te amo. Ele deve ter chorado, eu te amo. Aí Jesus olha para ele e diz, então vai lá, apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro, me fala, mas você me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Vai lá, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Então vai lá, apacenta os meus cordeirinhos. Me chama a atenção porque o mesmo número de vezes, na verdade, que Pedro negou Jesus, foi o mesmo número de vezes que Jesus pergunta para Pedro se ele amava, e depois de perguntar se ele amava, ele comissiona, na verdade, novamente, mais uma vez, Pedro dizendo, vai lá cumprir, vai lá fazer o que eu te chamei para fazer. E eu penso, Deus é tão maravilhoso, porque se Deus tivesse falado, se Jesus tivesse falado talvez uma vez, duas vezes, o diabo iria usar isso contra Pedro. Mas você falhou muitas vezes. Você falou para Jesus que amava, mas você falou muitas vezes. Eu penso que Pedro entende a mensagem ali. É como se Deus estivesse falando para ele o seguinte, olha, o mesmo número de vezes que você me negou, que você caiu, que você falhou, é o tanto de vezes que eu vou falar para você, para que você tenha certeza que eu não terminei com você, que você ainda pode ser usado.
Você negou Jesus uma vez, então eu quero te dizer, vai lá e apacenta os cordeirinhos. Você negou Jesus mais uma vez, então eu quero te dizer mais uma vez, segunda vez, Pedro, então vai lá e apacenta as minhas ovelhinhas. Ah, você caiu de novo, né? Terceira vez, errar uma vez tudo bem, errar a segunda na mesma coisa, agora errar a terceira na mesma coisa, aí já é demais. Mas Jesus olha para ele e diz, não, Pedro, vai lá e cumpre, vai lá e faz, vai lá fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, olha, não é o tanto de vezes que você falhou, não é o tanto de vezes que você caiu, a questão ali era o amor de Pedro, você me ama, porque mesmo quem ama, erra, mesmo quem ama, falha. Você ama uma pessoa, você é casado ou casada com uma pessoa, você já falhou com essa pessoa, você já em algum momento teve que pedir perdão, você teve que pedir desculpas, você errou, você falhou, você pisou na bola, então a questão aqui não era essa. O que Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, os teus erros na verdade não podem cancelar aquilo que eu tenho, os teus erros na verdade eu preciso que você entenda que existe o perdão, independente das vezes que você caiu, que você falhou, vai ter perdão para você e não apenas perdão, porque já seria muito bom se tivesse perdão, na verdade, se Deus olhasse para mim e falasse assim, está perdoado, oh glória a Deus. Além de perdoar, ele olha para Pedro, ele continua a história, ele diz o seguinte, tem perdão, mas tem mais do que perdão. Não tem apenas perdão, tem restituição, tem restauração. Eu quero que você volte a sonhar mais uma vez, eu quero que você volte a cumprir, a fazer aquilo que eu te chamei para fazer, porque muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é que quando falhamos, quando nós caímos, quando nós perdemos o rumo por algum motivo nas nossas vidas, e a gente às vezes até acredita que podemos ser perdoados por Deus, e que Ele pode realmente nos perdoar, mas muitas vezes é tão difícil de acreditarmos que a gente pode viver mais uma vez aquilo que um dia nós vivemos. Às vezes é difícil de acreditar que aquilo que nós perdemos Deus pode restaurar nas nossas vidas. Às vezes é difícil de acreditar que depois de tantas falhas e tantos erros é possível Deus restaurar um casamento, um relacionamento. Às vezes é difícil de acreditar nestas coisas. A gente já muitas vezes está satisfeito pelo simples fato de Jesus nos perdoar, de Deus olhar para mim e para você e dizer assim, não, está tudo bem, você está perdoado, continua a tua vida, vai lá agora ver a tua vida. Mas não é apenas isso. Jesus estava dizendo, olha, continua Pedro, eu tenho muita coisa para fazer ainda através da sua vida, sabe, não terminou, e muitas vezes somos nós dentro da igreja, porque o diabo vai usar as nossas falhas, o diabo vai usar os nossos erros para colocar uma condenação sobre as nossas vidas, para que a gente se sinta culpado, e o que ele quer fazer comigo e com você, sabe o que é? Ele quer te manter no passado, ele quer que você volte, que você fique naquele lugar de onde Deus te tirou, e na verdade o perdão de Deus, o que faz conosco não é simplesmente nos limpar, mas o perdão de Deus, o que Ele faz, Ele nos limpa e Ele nos tira daquele lugar mais uma vez, e Ele nos dá a esperança de vivermos diferente, Ele nos dá a esperança de podermos ter a possibilidade de ainda depois de tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, a gente voltar a sonhar, a gente voltar a viver aquilo que Deus tinha preparado para nós. Então, Pedro, por algum momento estava preso no passado, naquilo que ele havia vivido um tempo. E Jesus faz questão, depois de ter ressuscitado, aparecer ali e entregar uma mensagem para Pedro. E não apenas para Pedro, para os discípulos. Mas me chama a atenção que a conversa foi com Pedro. Todos abandonaram, na verdade, Jesus. Todos correram num momento difícil. Mas Jesus foi ali e tinha uma mensagem para Pedro. Os outros estavam ali ouvindo e recebendo e tudo aquilo que Jesus estava falando. Eu penso que isso é tão maravilhoso porque Deus, isso me mostra o que Deus, ele se importa com cada um de forma única. Deus, ele é tão maravilhoso que Ele se importa com você. Com você. Ele fala com você. Ele restaura os teus sonhos. Não é de forma geral na igreja, não, Deus vem e abençoa a tua igreja, não, é com você. Deus vem, Ele vai tratar com você no teu coração. Olha, aconteceu isso, mas volta a sonhar, volta a ter esperança, eu posso usar a tua vida, eu posso fazer de novo. E é isso que estava acontecendo aqui com Pedro. Agora, a gente não pode se esquecer que nestes momentos de dor, nestes momentos que nós caímos, nestes momentos que nós voltamos, que nós estamos perdidos, que nós estamos longe, distantes, pensando que não tem mais jeito,
E talvez não tenha mais jeito mesmo, porque tem coisa que não tem jeito aos olhos humanos. Mas a gente precisa ser lembrado de que a graça de Deus é esse presente de Deus para as nossas vidas. E graça não tem a ver com merecimento. Não é porque você merece, então Deus vai te dar alguma coisa. Não é isso. Ele te dá mesmo sem merecer. Então, Pedro merecia? Aos olhos humanos, não. Ele merecia era ser pescador mesmo. Ele merecia era voltar a pegar peixe, e só isso, e nada mais, porque ele abandonou o Salvador do mundo, hein? Que pecado. Não merecia. Mas a graça faz isso. A graça nos entrega, nos dá algo que nós não merecíamos. A graça me pega daquele lugar e me leva para um novo lugar, e me permite viver algumas coisas que eu não merecia viver. E não é pela minha bondade, mas é pela bondade do Deus que nós servimos. Quantos são gratos a Deus por isso? Só você sabe da tua história, só você sabe de como você chegou aqui, só você sabe. Imagina, às vezes eu falo e brinco com isso, imagina se a minha vida, imagina se a tua passasse no telão. A de Pedro ia ficar fichinha aqui, ia ser tranquilo para alguns. Mas mesmo assim, essa mesma graça que alcançou Pedro, ali naquele barquinho, e levou uma mensagem dizendo: você pode continuar, você pode ainda viver os sonhos, essa graça me alcança hoje, aonde eu estiver. Seja num barquinho, seja distante, seja atolado no pecado, seja com a minha vida de ponta cabeça, seja com as minhas decisões que eu tomei, eu baguncei toda a minha vida, e eu abandonei Deus, e foi eu que fiz, e eu que sou culpado nisso aqui, eu sei disso. Mesmo assim, com tudo isso, e você não merecendo, o que você merecia era se dar mal mesmo, o que você merecia era não ser mais feliz, porque você fez tão mal para tanta gente, mas mesmo assim, tem uma graça que nos alcança e nos dá a oportunidade e a possibilidade de vivermos um tempo novo de Deus nas nossas vidas e voltarmos para o lugar que nunca deveríamos ter saído. Tem um texto da Bíblia que eu gosto bastante, e eu penso que é o que estava acontecendo ali com aqueles discípulos. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. O que é preciso, Gui? O que a gente tem que fazer? Como é que essa graça me alcança? Como é que essa graça muda a minha história? Eu preciso abrir a porta do meu coração. É só isso. Quando eu e você abrimos a porta do nosso coração, o que é que Deus faz? Ele faz o que Jesus fez com Pedro. Ele prepara um café da manhã. Ele coloca um pãozinho na mesa, ele coloca um peixinho na mesa, e ele não vem, ele não faz esse café da manhã, e ele não faz esse banquete, essa mesa, para sentarmos ali, e ali ele me acusar, e ali ele te acusar, e ali ele apontar o dedo para a tua cara e falar: você, hein, você é terrível. Não, ele faz essa mesa, esse lugar de comunhão, porque na verdade é isso que muda as nossas vidas. Quando eu abro o meu coração para Jesus, quando eu digo: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Então não é sobre regras, não é sobre, olha, o pastor disse que a gente precisa fazer assim, assim, assim. Não. Quando eu abro a porta do meu coração e ele vem e ele ceia comigo, e eu tenho comunhão com ele, tudo em minha vida começa a ser mudado. Tudo em minha vida começa a ser transformado. Talvez a gente precisa inverter um pouco as coisas. Talvez por muito tempo a gente tenta tanto agradar a Deus, mas sem ter aberto a porta do nosso coração para Ele. E a gente faz as coisas na nossa própria força. A gente estou tentando, Gui, sabe, obedecer a Deus. Porque você fala aí, está escrito na Bíblia que Ele vai me abençoar. Então estou tentando aqui encontrar. E a gente tenta e a gente não consegue. Talvez o problema é que a gente está tentando muito. E talvez o problema é que a gente ainda não abriu a porta do nosso coração. Talvez a gente ainda não foi sincero com Deus o suficiente para dizer para Ele o seguinte: Deus, olha, sou eu nessa situação, vivo assim, faço isso, mas eu abro a porta do meu coração. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Se o Senhor puder entrar nessa casinha aqui suja, do jeito que ela está, entre.
Só que quando Deus chega, Ele arruma a casa. Quando Deus chega, quando eu abro a porta e digo, pode entrar, Ele vem e começa a limpar as coisas, começa a colocar os móveis no lugar, começa a transformar a minha vida, começa a fazer coisas que talvez eu não imaginava que eu iria viver um dia. Ele começa a mudar os meus pensamentos, a maneira que eu enxergo a vida, e tudo isso não é por esforço, é pela graça de Deus. É Deus fazendo na minha vida, é Deus mudando o meu interior, é Deus mudando o meu coração. O que acontece com Pedro ali, e Pedro se levanta, e se você for ler Atos dos Apóstolos, se você for ler a história de Pedro, depois disso ter acontecido, é sobrenatural. A gente talvez não poderia imaginar que aquele rapaz lá um dia iria fazer tantas coisas maravilhosas, depois do que ele fez. Talvez a gente não podia imaginar que Deus poderia usar alguém depois de tantas falhas, depois de tantos erros. Mas Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele se levanta, ele prega com ousadia, com unção, pessoas são salvas, pessoas são curadas. Ele é aquele que foi levantado para estabelecer a igreja, depois de Jesus, junto com os apóstolos, estabelecer a igreja na terra. Isso, aquele rapaz que um dia virou as costas para Jesus no momento mais difícil da vida dele. Então nessa noite, o que eu vim para te dizer é o seguinte: não importa como você chegou aqui, não importa como você viveu a tua vida. Talvez o diabo está colocando uma condenação nas tuas costas sobre a tua vida. Talvez o que ele te diz todos os dias é: nunca mais você vai viver o que você viveu antes. Nunca mais você vai ser usado ou usada por Deus. Mas a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: não, tem uma mesa, tem uma ceia, tem um café da manhã preparado para você. E depois desse café da manhã, depois desse tempo de comunhão com Jesus, você não faz ideia do que vai acontecer na tua vida e que Ele vai fazer através da tua vida. Então, eu quero que você saia dessa noite, deste lugar, em nome de Jesus. Talvez você tenha chego aqui pensando: olha, Gui, eu vou agora fazer só os meus planos, eu vou viver do meu jeito, eu vou lá, trabalhar. Esquece esse negócio de entender que Deus tem um propósito na minha vida, porque esquece, tanta coisa eu já vivi. Mas eu vim nessa noite para te dizer que não importa como você chegou aqui, não importa como você viveu a tua vida até aqui, a graça de Deus cai sobre as nossas vidas e nos dá essa oportunidade e possibilidade de vivermos uma vida poderosa aqui nessa terra. E quer saber de uma coisa? O que vai acontecer na tua vida, e Deus permite isso, o que vai acontecer na tua vida vai ser tão maravilhoso. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso, tão bonito, que as pessoas vão olhar e vão ter que reconhecer. A gente vê isso acontecendo na Bíblia o tempo inteiro. Milagres acontecendo, e quando milagres aconteciam, o que é que acontecia? O povo, as pessoas reconheciam: foi Deus que fez, é o Deus de Israel que fez. E eu de verdade creio que a tua história, na verdade, vai ser um testemunho para que outras vidas sejam alcançadas. As pessoas talvez olham para você e pensam: esse aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Mas quando elas começarem a ver o que Deus está fazendo na tua vida, na tua história, elas vão reconhecer: realmente existe um Deus, esse Deus está vivo, e se Ele fez na vida do fulano, se Ele fez na vida da ciclana, Ele pode fazer na minha também. Então, talvez hoje seja recomeço para algumas pessoas. Talvez hoje algumas pessoas chegaram aqui desanimadas, apenas talvez pensando: eu vou ouvir uma palavra para que no meio desse caos da minha vida eu me sinta um pouquinho mais em paz. Só para que eu não me sinta tão triste, tão deprimido, tão oprimida assim, sabe? Só para isso eu vou lá para ouvir uma palavra, para eu me sentir um pouco mais confortável, sabe? Mas a palavra de Deus para a tua vida não é essa. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é a seguinte: olha, Deus tem coisas novas e maravilhosas. Volte a sonhar. Não desista de você nem por um instante. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. É o título da mensagem: eu tentei desistir, mas Ele não desistiu de mim. Pedro tentou, ele fugiu, ele tentou desistir, mas Deus não tinha desistido dele. Talvez você tentou desistir, talvez você tentou fugir de Deus,
Mas hoje Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Você crê nisso? Pode ficar de pé no seu lugar.